Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou psicóloga, sou gestalt-terapeuta e estamos aqui para elucidar a dúvida da Lúcia. Olha só o que ela nos coloca. Meu pai está com muita perda de memória, além de que às vezes eu observo ele no quintal, parece perdido, sem saber onde está ou o que está fazendo ali. Ele já esqueceu de diversas coisas, como até mesmo o nome de pessoas. O que pode ser esses sintomas? Bom, Lúcia, eu suponho que seu pai esteja na faixa dos 50, 60, 70 anos, né? Caminhando, ou talvez já seja idoso, né? Então, essa fase, ela, assim como a infância tem algumas doenças que são próprias da infância, assim também a idade, da terceira idade, né? O idoso, ele também está mais propenso a desenvolver certas doenças. E as demências são algumas delas, como por exemplo o Alzheimer, que é uma doença caracterizada principalmente pela perda de memória. Eu não estou falando que seu pai está com Alzheimer, absolutamente. Eu estou falando que esses sintomas que você me coloca são parecidos, são intrínsecos à lista de sintomas que o Alzheimer compreende e que o Alzheimer é uma doença característica da terceira idade, embora algumas pessoas apresentem em idade precoce, com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, mas na maioria das vezes é, se apresenta já na terceira idade, 60, 70, 80 anos, enfim, depende da pessoa, tá? Inclusive tem um filme que se chama Para Sempre Alice, que é estrelado pela atriz, esqueci o nome, que é muito bom, vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição, o bannerzinho do filme para vocês terem acesso, para vocês procurarem. É um filme um pouco antigo, mas é um filme maravilhoso que fala muito bem, detalhe, muito técnico, inclusive, sobre os sintomas de Alzheimer e como atravessar, talvez de uma forma mais saudável, essa fase. Nesse filme aí aparece estrelado aí pela protagonista, que é uma atriz maravilhosa, também atua muito bem, que agora esqueci o nome. Então, pessoal, o que acontece? Ele precisa ir no médico, né? Você precisa levar seu pai no médico, porque quanto antes for detectado, quanto antes for percebido os sinais, seja de Alzheimer ou seja de qualquer doença, melhor o tratamento, né? Mais eficaz é o tratamento. Então, já se foi o tempo aonde os idosos diziam, por exemplo, eu sou desse tempo, né? Eu ouvi idosos dizendo não dá para procurar, porque quem procura muito acha, né? Quem procura acha, aí se falando de uma doença, né? Como se a doença, e naquela época talvez até era, uma pena de morte, onde não se tinha tratamento efetivo, né? Para muitas doenças, por exemplo, como o câncer, né? O Alzheimer é uma doença crônica, ela não tem cura, mas existem muitas medicações que podem trazer muita qualidade de vida, né, para o sujeito. E tem outro aspecto também que eu acho muito válido a gente colocar, que é o seguinte: a perda de memória, ela é natural da velhice. É natural que as pessoas mais velhas percam a memória, tá? Então a gente também tem que fazer essa distinção. E um médico, um profissional, é a pessoa mais indicada para analisar se essa perda de memória é um declínio natural devido à idade, ou se essa perda de memória, se esse comportamento distraído, ficar olhando ao longe, completamente perdido, várias, né, de forma recorrente ter perdido a memória, ter esquecido coisas, faz parte já de uma demência como Alzheimer ou outra, né? Outras possibilidades também. Então, não se apavore, tá? Não se apavore, mas ao mesmo tempo também não negligencie, tá? Eu acho que olhar para isso, olhar para isso com consciência, com maturidade, né? Com coragem, é o melhor caminho. Leve ele num geriatra, se possível, num neurologista, talvez, veja o que você tem disponibilidade, o que é mais acessível, um médico que seja responsável, que você confie, que ele vai ter capacidade plena de fazer um diagnóstico. Existem vários testes que são possíveis, inclusive, até teve uma vez que eu atendi
um senhor que estava com a possibilidade diagnóstica de Alzheimer, ele não era tão idoso, tinha 50 e poucos, e a família desconfiava, ele na verdade desconfiava de um Alzheimer, até por ter já algumas questões genéticas na família também, então isso é um indício de aumento de probabilidade. E aí ele foi no neurologista e o neurologista também ficou em dúvida e encaminhou a um neuropsicólogo para fazer as testagens. Existem vários testes, inclusive alguns restritos a psicólogo, somente o psicólogo pode aplicar, por ter que analisar a questão da subjetividade, do pensamento, das emoções, né? Então, tudo isso é atribuição do psicólogo e principalmente do neuropsicólogo, né? E aí eu fiz, então, uma avaliação e, na época, não foi constatado o Alzheimer, né? Me lembro que não estava sugestivo, embora esse quadro, claro, possa se agravar ao longo da idade, o quadro pode mudar, mas me lembro que naquele momento não foi sugestivo de Alzheimer, embora beirasse, embora estivesse muito próximo. E aí existem testes cientificamente comprovados, né, através de estatísticas, que nos dão essa segurança, e a gente aplica vários testes para que um comprove, corrobore o outro, para poder atestar com muita certeza se a pessoa tem ou não determinada psicopatologia, como por exemplo o Alzheimer, e é assim também realizado com a avaliação neuropsicológica de crianças, por exemplo, na detecção de autismo, de TDAH, de deficiência intelectual, de superdotação, enfim, vários transtornos aí que a gente também precisa fazer essa bateria de avaliação para saber com certeza, tá? Então, é essa a dica que eu te dou. Vá ao médico, leve ele ao médico de sua confiança, nem que seja um clínico geral. Ele ali vai saber, já vai conseguir fazer alguns exames simples para detectar esse rastreio, né, esses indícios de alguma demência, de alguma doença, de algum problema, e talvez até te encaminhar para um médico especialista para vocês investigarem melhor, porque como eu disse, embora seja uma doença crônica, existem muitos remédios que podem dar muita qualidade de vida e ajudar nesse embate, nesse tratamento, tá? E além disso, assista aquele filme, tá? Para Sempre Alice, que você vai ter várias ideias e vai entender como é que o Alzheimer funciona, tá bom? Tem vários outros filmes também que falam disso. Um outro também que é maravilhoso é se não me engano, se chama O Pai, com Anthony Hopkins, que é um filme mais recente e também aparece ali representado ali um caso de Alzheimer, englobando também não só como o sujeito sente-se, né, com a doença, mas também toda a família envolvida e como isso também afeta, e é possível também a gente ter essa ideia e até, né, se questionar e melhorar como sujeito, como filha, como cuidador, enfim, de uma pessoa que passa por esse problema, tá? Fico à disposição, ok? Um abraço.